Fala, galera do Corujão Vascaíno, aqui o nosso vídeo da noite para falar daquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Começando hoje, dando os meus parabéns, muito merecido, muito especial, né, para o nosso torcedor símbolo, né, o garoto Gui, que foi eleito pela FIFA o torcedor do ano. Guilherme Gandra Moura. Porra, o Guilherme é fora de série, né? Muito merecido. Moleque aí que é Vasco pra caramba. Né? Porra, ainda não conseguiu ver o Vasco campeão, porque é muito novinho. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar saúde para ele e ele vai conseguir ver o Vascão campeão. Então, parabéns ao Guilherme, né? Que mais uma vez levou o nome do Vasco aí nas alturas, né? Levou o nome do Vasco na FIFA, para todo mundo ver o tamanho do Vasco. Então, parabéns ao Guilherme. Falando das notícias gostosas, né? Hoje saiu uma informação que eu, inclusive, já tinha comentado numa das nossas lives, não como informação, mas principalmente como uma situação que eu achava que deveria acontecer, né? Que seria a volta dos jogadores lesionados um pouco mais cedo, né? Porque a gente teve muitas lesões ao longo do ano, né? E jogadores que também não conseguiram performar tão bem, o caso do Coutinho, as lesões aí desses dois que estão na tela, o Jair, o Paulinho, né? O Adson, o Estrela, o David, que está um pouquinho mais atrasado, né? Foi a última lesão, então vai demorar um pouco mais. Mas saiu uma notícia hoje de que Coutinho, Jair e Paulinho vão se apresentar junto com o primeiro grupo de jogadores que começam a preparação para o Campeonato Carioca no dia 27 de dezembro. Né? Então, um grupo que vai iniciar o Campeonato Carioca se apresenta dia 27 de dezembro, o outro grupo retorna apenas no dia 6 de janeiro do ano que vem. Então, parece que o Coutinho, o Jair e o Paulinho vão se apresentar com esse primeiro grupo para iniciar já o trabalho, né, de recondicionamento e tentar ganhar aí tempo na recuperação deles. Tanto o Jair quanto o Paulinho, o próprio Coutinho, né, conseguiram ganhar minutagens aí no final do Campeonato Brasileiro, mas Jair e Paulinho, principalmente, ainda estão longe da forma física ideal. Né? Então, eu acredito que eles voltando antes, né, além de demonstrar um interesse grande em querer contribuir, eu acho que vai ajudar muito, né, nessa questão da pré-temporada deles. Né? O Estrela também já está treinando com o grupo, né? No final do ano passado estava treinando com o grupo, pode ser que se apresente antes também, eu não tenho informação sobre o Estrela, mas eu acredito que possa aparecer também nessa lista aí para o dia 27. O Adson, né, tá quase voltando a treinar com o grupo, né, ainda necessita de algum tempo, de repente esse volta no dia 6. E o David, como eu falei, é o caso mais que vai demorar um pouco mais, até porque foi a lesão mais recente. Então, eu acho que seria bastante interessante mesmo, né, Paulinho, Jair, Coutinho, Estrela, retornarem um pouquinho antes aí, para aproveitar o Campeonato Carioca, que na verdade é um grande laboratório. Né? O Carioca, pô, perdeu o charme já há algum tempo. Né? Mas eu acho que serve para a gente preparar o nosso time, né, para as competições principais que a gente vai ter ao longo do ano, que é a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Sul-Americana. Né? Eu tenho falado, né, que eu vou trazer todo dia aqui a respeito de especulações, né, que estão aparecendo aí, né, para essas contratações aí já no início do ano, né? E eu vou trazer uma bastante curiosa, né? Essa aí foi uma informação que eu recebi hoje, não saiu ainda na Net Vasco ou nos canais aí, mas foi uma informação que me passaram hoje no período da tarde, né? Que foi oferecido ao Vasco esse cidadão aí que atualmente é jogador do Fortaleza, mas que parece que não será aproveitado no ano que vem. E vocês sabem quem é?
Para quem não sabe, é o Renato Kaiser, tá? Jogador que praticamente surgiu no Vasco, né? Eu digo praticamente porque ele não foi revelado pelo Vasco, ele foi revelado pelo Deportivo, né? Mas ele surgiu no Vasco muito novo, né? Vamos botar o Transfer Market aqui do Renato Kaiser para a gente dar uma olhada. É um jogador que é relativamente novo, né? Mas que já tem uma caminhada grande, hein? Nós vamos botar aqui na tela, tá aqui, ó. Renato Kaiser, né? Jogador de 28 anos, 1,76 m, centroavante, né? Avaliado atualmente em 1 milhão de euros, né? Tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025, mas parece que o Fortaleza não tem intenção de continuar com o jogador, né? Aqui no Transfermarkt diz também que ele joga de ponta esquerda. Eu me lembro que no Vasco ele jogava só de centroavante, né? Então aqui, ó, os clubes que ele já passou com 28 anos. É rodado pra caramba. Como eu falei, ó, foi no Desportivo, né, que ele surgiu no sub-20, aí veio pro Vasco no sub-20 e aí rodou, né? Ficou, apareceu no Oeste, né? Time lá de São Paulo, jogou na Portuguesa, também de São Paulo, jogou no Vila Nova de Goiás, passou pela Ferroviária de São Paulo, pelo Tupi de Juiz de Fora, esteve no Cruzeiro, esteve no Atlético Goianiense, voltou para o Cruzeiro, foi para Ponte Preta, Chapecoense, né? Atlético Paranaense, e aí no Fortaleza e jogou até fora também no Daejeon Hana, que é um time da Coreia, se eu não me engano, né? Teve no Criciúma, teve no América Mineiro, pô, o moleque é rodado pra caramba, tá? E aí foi oferecido ao Vasco. Eu, sinceramente, porra, não quero não, tá? Não quero não. Eu concordo que ele evoluiu bastante, né? Desde a saída dele do Vasco, né? Mas é um jogador que tem muito problema físico, né? Tem muito problema físico, muito problema de contusão, né, cara? E sinceramente a gente já tem bastante jogador, né, com problema de contusão no na nossa equipe, né? E fora isso, sinceramente eu não vejo como o Renato Kaiser somar, né, no ataque do Vasco. Sinceramente, né, seria o quê? Um reserva do Verratti? Eu acho que, pô, precisamos do reserva um pouco melhor, né? Um cara que vem realmente para brigar na posição, para disputar a posição com o Verratti, entendeu? Então não é o caso do Renato Kaiser. Já se falou ele também no Fluminense, o Santos parece que está de olho. Então, cara, porra, vai pro Santos, vai pro Fluminense, vai para onde quiser. Agora, porra, no Vasco, sinceramente, não vai rolar, né? Vou falar agora sobre a negociação do Vasco com o Renato Gaúcho, que está na nossa capa mais uma vez. A questão é a seguinte, gente, a gente vê muita gente falando assim, não, porque esfriou a negociação, né? Andou para trás, né? Isso não é verdade, né? Quem esperava, será que alguém esperava que em 2 reuniões, né, o Vasco conseguisse fechar com o Renato Gaúcho? Não entende nada de futebol. Essas negociações grandes, elas se arrastam. São muitos detalhes, muitos questionamentos, né? O Renato hoje é um técnico de ponta, né? Ele quer muito mais do que ganhar um bom salário, ele quer um projeto. Ele quer vislumbrar possibilidades, né, de ganhar títulos. E eu acho que isso é o que mais dificulta ao Vasco em qualquer negociação, seja com técnico ou com atleta de ponta, né? Eu já sabia que essa negociação ia se arrastar. A ideia do Vasco é terminar isso antes do Natal. Até sexta-feira. É a ideia do Vasco. Tem possibilidade disso acontecer? Tem. Agora, eu em momento algum achei, né, que essa negociação poderia terminar em 1 ou 2 dias. O Vasco, né, na figura de Pedrinho, presidente Pedrinho, Marcelo Santana e o nosso CEO Amodeu se reuniu ontem com o Renato Gaúcho e com o staff do técnico, como eu falei aqui. Na reunião de ontem foi apresentado o projeto esportivo para o Renato. Abriu-se o jogo em relação, inclusive, da venda da SAF. Essa venda da SAF, gente, ela não vai sair tão cedo, se é que ela vai sair.
Eu tenho dito aí, né, tanto nos grupos do WhatsApp, nas lives, nos vídeos, o pessoal falando é porque o grego, russo, grego, italiano. Gente, por enquanto, é tudo carta fora do baralho. O grego é carta fora do baralho. Não vai sair nenhum tipo de negociação com o grego. Não vai sair nenhum tipo de negociação com esse italiano aí da Sampdoria. Não vai sair nenhum tipo de negociação com esse russo. Isso eu estou cravando. Então foi apresentado um projeto esportivo para o Renato, né, garantindo a ele, né, que o Vasco vai ter um time competitivo e um time sustentável ao longo de 2025. Essa é uma das grandes preocupações do Renato. Ele ter boas peças para montar um time competitivo para disputar esses campeonatos. Ganhar ou não ganhar, aí é outra história. É a competição. Salários em dia, outra preocupação de Renato. Né? O Vasco vai ter como marcar esses salários. E o Pedrinho e o staff do Pedrinho, né, a diretoria do Vasco, deu toda garantia ao Renato. Tempo de contrato. Inicialmente o Vasco queria fazer por 1 ano. O Renato pediu 2. O Vasco aceitou. Tempo de contrato não é um problema. Se reuniram hoje novamente, diretoria do Vasco e staff do treinador, sem o técnico estar presente. Teve canal que divulgou aí que o Renato não apareceu, deu o cano no Vasco. Mentira. Mentira. Não estava programado o Renato aparecer nessa reunião de hoje. Foi apresentada uma proposta para o Renato. Eu fui um dos primeiros a dizer, ou talvez até o primeiro a falar aqui, o salário que o Renato ganhava no Grêmio, 1,5 milhão. O Vasco dificilmente chegará nesse valor. Estão dizendo que o Vasco apresentou um valor de 750 mil reais para o Renato. É mentira. O valor apresentado para o Vasco é na casa de 1 milhão de reais. O treinador não gostou. Provavelmente virá uma contraproposta do Renato. E o Vasco tem chance de aumentar um pouco esse valor na casa aí, no máximo, acredito eu, que de 1,2 milhão. 1,250 não vai passar disso. A possibilidade do Renato fechar com esse valor? Acredito que sim. Algo que está no ar aí é o seguinte: inicialmente falou-se que o Renato traria 2 profissionais com ele, da comissão técnica dele. Agora estão se falando em 6 profissionais. Eu não tenho a confirmação dessa informação. O que eu tenho a confirmação é o seguinte: o preparador físico Daniel Félix provavelmente não continuará no Vasco. E aí abre-se uma possibilidade do Renato trazer um preparador físico da sua confiança. Daniel Félix teve muitas críticas na preparação do Vasco ao longo do ano. Não deve continuar. Então, gente, só uma questão, e aí é uma questão que eu vou falar aqui, uma possibilidade, uma informação nova, né, que eu vou trazer para vocês, que é a seguinte. Muito estava se falando aí que o Atlético Mineiro vai fazer uma proposta para o Renato Gaúcho e isso pode balançar o treinador. O Atlético Mineiro sondou a situação do Renato, mas não fará proposta pelo Renato. Plano A do Atlético Mineiro, Cuca. Sondou também o Luiz Castro. Em compasso de espera. Plano A do Atlético Mineiro é o Cuca. O Atlético Mineiro está convicto que vai convencer o Cuca a voltar ao Clube Mineiro. Agora, uma situação nova, uma informação nova que eu vou trazer é o seguinte: o que pode atrapalhar essa negociação entre Renato Gaúcho e Vasco é o Botafogo. O Botafogo está enfrentando um problema para manter o técnico Arthur Jorge. Arthur Jorge tem uma proposta de um salário altíssimo de um clube do Catar. Balançou. Tem reunião marcada com a diretoria do Botafogo para definir a sua situação. Há possibilidade do Arthur Jorge sair. O Botafogo já fez uma consulta em relação ao Renato Gaúcho. O Botafogo estaria disposto a pagar o valor que Renato Gaúcho quer. E aí a concorrência fica difícil. Porque é um clube que o Renato também tem uma identificação, vai morar no Rio,
onde o Renato quer muito morar no Rio. Vai ter um time para brigar por títulos, porque mesmo com as saídas de jogadores aí que estão sendo anunciadas no Botafogo, né, aquele argentino Almada, talvez saia o Savarino, o Botafogo vai buscar peças de reposição e vai continuar com um time competitivo. E aí isso sim pode pesar contra o Vasco. Somente nessa situação. Agora, se o Arthur Jorge permanece no Botafogo, eu não vou cravar aqui, mas eu digo que há 90% do Renato Gaúcho ser o técnico do Vasco. E isso provavelmente será definido até sexta-feira. Botafogo e Arthur Jorge têm uma reunião marcada para quinta-feira e o Vasco quer definir isso tudo até sexta. Vamos aguardar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, vire membro e se inscreva no Corujão Vascaíno. Gente, um abraço para todos, até a próxima.